Todo poço artesiano tem dois níveis. Tem o nível que a água atinge quando não está sendo bombeada, que é o nível estático. E tem um nível que ela baixa quando está sendo bombeado o poço, que é o nível dinâmico. Teve uma época que um cliente de um hotel 5 estrelas me chamou, porque estava com um problema sério de abastecimento d'água. Porque a concessionária de água não conseguia atender a demanda dele, e os 4 poços que ele tinha aberto no terreno, que ele tinha um terreno grande, onde ficava o complexo hoteleiro dele, que era um hotel 5 estrelas, com 200 apartamentos. Anexo tinha um hotel que foi o inicial do grupo, com 70 apartamentos. E tinha também no complexo um prédio do centro administrativo do grupo, do qual o hotel pertencia, né? Inicialmente, esses 4 poços que ele abriu nesse terreno que era imenso, davam 20 metros cúbicos por hora, que significa 20 mil litros por hora, por dia. Isso dá 80 metros cúbicos por hora, vezes, vamos supor, 10 horas que os poços funcionem por dia, dá 800 metros cúbicos de água. Era água à vontade para o consumo dele, né? Mas, no momento atual em que ele me chamou, da época que ele me chamou, a vazão dos poços tinha caído para 4 metros cúbicos cada um. Dava 16 metros cúbicos por hora. Não dava porque ele precisava, ele estava comprando carro-pipa. E carro-pipa é caro. Tem um shopping no Recife que era cliente meu que comprava 40 caminhões-pipa por dia de água, né? Um absurdo de custo da água. Né? Mas é porque o brasileiro, ele quando vai para um lugar desse, assim, público, para um hotel, ele acha que aquilo ali é para ele gastar mesmo, que ele está pagando. E ele não se preocupa com a natureza, com os bens que a gente dispõe, que são verdadeiras preciosidades, que devem ser preservados. Ele quer consumir, acha que é rico. O Brasil é um pobre país rico, ou um rico país pobre. Você pode escolher qualquer uma das duas, porque quando não é pobre de recursos, é pobre de mentalidade, né? Como é o caso que acontece no Brasil. Muito bem. O cliente perguntou se havia soluções, eu digo, as soluções existem. Uma delas é a gente fechar banheiro de apartamento. Essa seria uma solução radical de Coreia do Norte, né? A segunda solução seria procurar uma maneira de reduzir as vazões nos pontos de utilização de água. Então começamos a reduzir vazões nas cozinhas, colocando dispositivos nas saídas das torneiras, né? E eu encomendei numa oficina umas buchazinhas de nylon com roscas, com furos de 1/4 e 3/16, para eu tirar o engate plástico das peças, né? E o registro, e o chuveiro, por exemplo, né? E colocar no joelho que alimenta o ponto aquelas buchas para reduzir a vazão. Eu medi no lavatório, primeiro o lavatório sem a bucha, medi o tempo que a água levava para encher o lavatório ele tamponado. E depois coloquei as buchas e medi o tempo era o dobro, quer dizer, a vazão tinha sido reduzida a metade praticamente, né? Muito bem, agora a gente precisava experimentar isso antes de utilizar no hotel todo. Existia uma suíte ocupada por um imbecil, que era um paulistano, desses paulistanos imbecis, sabe, que acham que no Nordeste existe sub-raça e que São Paulo é a locomotiva do Brasil e que o Nordeste atrapalha São Paulo. Eles não veem que São Paulo cresce às custas da mão de obra barata do Nordeste que vai trabalhar lá a preço de bolo de goma, né? E que as políticas governamentais sempre foram voltadas para São Paulo, as políticas econômicas, as políticas industriais, os investimentos sempre foram voltados para São Paulo e o resto do Brasil ficou às moscas, porque a gente havia a proteção da indústria nacional, entre aspas, que era uma indústria paulista, porque o resto do país não produzia e praticamente não produz coisa alguma, né? Toda a produção do Brasil é concentrada em São Paulo. Mas tudo bem, esse imbecil era reclamão, era áspero, era bruto, era mal educado, sabe? Um cara chato. Ele era gerente da Alta Latina, aqui no Nordeste, né? Nós esperamos ele sair do apartamento, fomos lá, tiramos todas as peças e colocamos as buchas. E ficamos aguardando para ver se havia alguma reclamação. Passou uma semana, ele não reclamou coisa alguma. Então nós aplicamos em todo o hotel essas buchas, né, colocando
um quarto nos últimos andares e 3,16 da metade do prédio para baixo. Resolveu-se o problema de abastecimento do hotel. A gente olha assim, né? O Brasil, como as nossas autoridades, elas pouco estão se lixando para os nossos recursos naturais, né? Porque deveria haver um programa contínuo e permanente no Brasil de conservação de energia, de uma maneira geral, né? Não só de água, energia elétrica, gás, etc., né? Que o pessoal consome muito. Por exemplo, a simples colocação do registro do bujão de gás no meio do caminho, em vez de deixar ele todo aberto ou todo fechado, deixar no meio, já economiza gás para burro. A simples tampa numa panela já economiza gás, porque você concentra o calor, né? Aí se colocar uma panela em cima da outra, então você está cozinhando uma e pré-aquecendo a outra. Coisas assim que ajudam a economizar, rapaz. Mas o Brasil, como eu já disse, eu não sei se ele é um rico país pobre ou um pobre país rico, né? Nesse evento do Hotel 5 Estrelas, em que foi promovida a redução de vazão através da providência de colocar bucha nos pontos de utilização de água. Isso foi feito porque, na época, não existiam redutores de vazão como existem hoje. Hoje tem redutores de vazão que você pode colocar no chuveiro ou na torneira do lavatório, ou então você pode comprar já o rabicho de alimentação do lavatório ou da bacia sanitária com a redução de vazão, e faz com que o consumo de água do edifício se reduza bastante, né? Muita gente não está preocupado com isso, porque quem paga a conta d'água é o condomínio, sabe? E é rateado. Então, às vezes, até vazamento que tem dentro dos apartamentos, o cara nem toma conta, nem se preocupa, porque ele acha que ele está sendo rateado pelo condomínio, aquilo não está caro para ele, não. Na hora em que é feita uma divisão da medição de água, ou seja, se faz o prédio ser retrofitado para medição individualizada de água, no instante o cara tira o vazamento todinho do seu apartamento, né? Nesse evento aí ficou caracterizada a presença e a ação do consultor, né, que é chamado para resolver um problema, analisa a questão e dá uma solução e o problema é resolvido. Ficou também patente a omissão das nossas autoridades e das nossas entidades de classe, que infelizmente tem se dedicado à politicagem safada de esquerda, sabe? Eu não sou de esquerda, nem de direita, nem de centro. Eu não sou politizado. Eu já fui, mas hoje em dia não sou mais. Eu sou a favor da eficiência, do aproveitamento das coisas e da simplificação. E acho que nossas entidades não trabalham no sentido de ajudar a profissão, sabe? Estão voltados mais para a autopromoção e para se meter em politicagem safada, quando devia estar fazendo educação nos próprios engenheiros, sabe? Projetistas, construtores e pessoal de empresas de manutenção, para a educação da nossa população de uma maneira geral, para a gente deixar de ser tão perdulário, né? Com certeza, hoje ainda não é utilizado amplamente os redutores de vazão, nem são feitas providências para promover a economia de água, sabe? Existem bacias, caixas de descarga de bacia sanitária que tem duas opções de descarga, uma para a econômica, outra para a plena. Então, se o cara urina, por exemplo, numa bacia, não precisa dar uma descarga plena, pode dar a descarga econômica. Mas poucas pessoas usam isso, sabe? Principalmente quando as pessoas estão hospedadas em hotéis e motéis, a mentalidade do brasileiro é muito pequena, muito mesquinha. Ela quer gastar, ele quer gastar porque acha que está pagando. O próprio camarada, quando aluga uma casa ou um apartamento, ele quer depredar porque ele acha que está pagando caro e que aquilo não é dele, sabe?